Olá, sejam bem-vindos a mais um Vídeo Dicas. Hoje vamos falar sobre o nível de atividades para a empresa equilibrar suas receitas e seus gastos. Um dos pontos relevantes que intriga os tomadores de decisão de uma empresa é a relação entre seu faturamento necessário para compensar ou cobrir todos os seus gastos. Qual o nível de atividades, sejam vendas de mercadoria ou serviços prestados, necessárias para que a empresa sustente suas operações sem gerar prejuízo no período? Esse estudo das relações entre receita, que são as vendas, e os gastos totais, que são os custos e as despesas, bem como o resultado desse confronto, é denominado de análise custo, volume e lucro e tem grande importância para o mundo dos negócios. Normalmente, os gerentes utilizam a análise custo, volume e lucro como uma ferramenta para auxiliá-los a solucionar questões do tipo: 1. Em quanto seriam afetados os custos e as receitas se medêssemos 1.000 unidades a mais? 2. E se aumentássemos ou diminuíssemos o preço de venda? Ou 3. Ou ainda, se expandíssemos o negócio para novos mercados? O custo, volume e lucro foi desenvolvido com o intuito de simplificar as hipóteses sobre os padrões de comportamento do custo e da receita. A análise custo, volume e lucro está baseada nas seguintes premissas. 1. Os gastos totais podem ser divididos em duas partes, uma fixa e outra parte variável com relação ao nível de atividades. 2. Os gastos fixos estão relacionados à estrutura física da empresa, incluindo a planta industrial, o ambiente de produção de serviço, a depreciação das máquinas e equipamentos, o IPTU, os salários fixos de todo o pessoal de apoio empresarial e os gastos necessários para manter a empresa em funcionamento, independente de seu nível de atividade produtiva. 3. Já os gastos variáveis têm íntima ligação com o nível de atividade produtiva, ou seja, com a quantidade de produtos ou serviços produzidos e vendidos, como, por exemplo, os materiais aplicados, a mão de obra direta, ligada a produto ou serviço produzido e a energia consumida, dentre outros insumos ligados à produção. 4. A receita unitária corresponde ao valor do preço individual do produto ou do serviço a ser vendido ou comercializado. 5. O ponto de equilíbrio entre a receita de venda e os gastos totais é a quantidade de produtos ou serviços a serem vendidos pela empresa a fim que não gere prejuízo nesse período. A análise de custo, volume e lucro pode ser utilizada para examinar como várias alternativas de simulação levadas em consideração por tomadores de decisão afetam o resultado da empresa. Para o cálculo do ponto de equilíbrio, são necessários: 1. Calcular a margem de contribuição, que representa o resultado da unidade de venda, ou seja, o quanto o produto ou serviço gera internamente para a empresa. Porém, não corresponde ao lucro, pois a empresa ainda precisa abater dessa margem de contribuição os seus gastos fixos de toda a sua estrutura empresarial. Para encontrar a margem de contribuição, basta deduzir o valor da receita unitária, o valor dos gastos variáveis unitários. Por exemplo, considerando uma hipótese que estamos produzindo e vendendo uma caneta azul, temos o preço de venda desta caneta azul por R$ 4,00. Logo, temos que abater os gastos variáveis para produzi-la e comercializá-la, como a tinta azul, o refil azul, a mão de obra do funcionário que a produziu, a energia e a comissão de vendas quando vendida esta caneta azul, que, por hipótese, vamos dizer que custou R$ 2,50. Logo, a margem de contribuição será encontrada pegando-se o preço de venda de R$ 4,00 desta caneta, menos o custo variável dela, que foi de R$ 2,50, o que gera uma margem de contribuição de R$ 1,50, que representa o que cada caneta azul gera de resultado interno da empresa. 2. O conhecimento prévio dos gastos fixos totais para manter toda a estrutura física da empresa, sejam na área de produção, do serviço ou da mercadoria, sejam na área de suporte empresarial, como administração, ponto de venda e comercialização, como numa loja, é necessário ser conhecido e, por isso, vamos considerá-lo como R$ 30.000 o total desses gastos fixos no mês. 3. Sabendo o valor da margem de contribuição unitária e o valor dos gastos fixos, é possível, então, calcular o nível de atividades ou a quantidade de canetas azuis a serem produzidas e vendidas para a empresa evitar que gere prejuízo em suas operações no período. Vejamos como. O ponto de equilíbrio será igual os gastos fixos dividido pela margem de contribuição unitária, que temos, na nossa hipótese, um gasto fixo de R$ 30.000 e uma margem de contribuição de R$ 1,50. Sendo assim, pegamos R$ 30.000 de gastos fixos e dividimos pela margem de contribuição da caneta azul, que é R$ 1,50, o que encontraremos 20.000 canetas como resposta do ponto de equilíbrio. Logo, para a empresa evitar o seu prejuízo, é necessário que ela venda 20.000 canetas azuis para que compense, cubra todos os seus gastos. Agora,
cabe traçar estratégias para vender essa quantidade ou mudar sua estrutura empresarial a fim de atender sua real potência de demanda de acordo com seu mercado de atuação. Eu sou o professor Valdir Ladeira, da disciplina de Contabilidade de Custos, e aguardem por mais videodicas.